Gente, prestem atenção aqui. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, um decreto que obriga postos de combustíveis a informar valores estimados de tributos. Vejam, decreto número 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, publicado, como eu disse, no Diário Oficial da União em 23 de 2 de 2021, que trata sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos. Pessoal, um decreto muito importante, até porque o Código de Defesa do Consumidor e outras normas já impõem essa obrigação a postos de gasolinas. Entretanto, que me desculpem aqui os empresários dessa categoria, se tem um ramo de empresários que descumprem as normas no que se refere a informações ao consumidor, são os donos de postos de gasolina, dentre outras fraudes e máfias que nós sabemos que existe nesse meio. Dito isto, vamos compreender aqui o decreto. O artigo 1º, em seu parágrafo único, diz o seguinte: os consumidores têm o direito de receber informações corretas, informações claras, informações precisas e, o mais importante, vejam, ostensivas e legíveis. Já explico mais sobre essa ostensividade. Ostensivas e legíveis sobre os preços dos combustíveis automotivos no território nacional. No seu artigo 2º diz o decreto: os postos revendedores de combustíveis automotivos deverão informar, prestem atenção no verbo, informar aos consumidores de forma correta, clara, precisa e ostensiva, ficar público essa informação e legível para todos os consumidores, os preços reais e promocionais dos combustíveis, nos termos do decreto. Já tinha um decreto determinando isso antes, decreto número 5.903, de 20 de setembro de 2006. Aqui mais uma semelhança entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Eles são de fato muito parecidos em tudo. Parágrafo 1º do artigo 2º do decreto 10.634 diz o seguinte: na hipótese de concessão de descontos nos preços de forma vinculada ao uso de aplicativos de fidelização pelos postos revendedores de combustíveis automotivos, deverão ser informado ao consumidor o seguinte. Só uma informação antes de seguirmos adiante: esses aplicativos de fidelização a que o decreto se refere, é que existem muitos aplicativos que você acaba se cadastrando e, por você ser fiel àquele posto, abastecer com frequência naquele estabelecimento, você acaba tendo a concessão de descontos. Só para esclarecer aqui esse ponto. Então, no que se refere a essa informação, os postos deverão informar ao consumidor, ao cliente, o preço real de forma destacada. Preço real de forma destacada. Preço promocional vinculado ao uso do aplicativo de fidelização e o valor do desconto. Ou seja, o preço real deve estar em destaque em relação ao preço promocional e ao valor do desconto concedido para o consumidor por ele ser cadastrado em algum aplicativo de fidelização. O parágrafo 3º do artigo 2º do decreto diz o seguinte: proporcionar a devolução de dinheiro ao consumidor, o valor e a forma dessa devolução
deverão ser informados de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível aos consumidores. O artigo 3º do decreto diz o seguinte, preste atenção aqui, pessoal, os postos revendedores de combustíveis automotivos ficam obrigados. Eu sempre gosto quando eu vejo no texto de uma lei, de uma norma, de um decreto, o verbo obrigar, porque aí não dá margem para os espertalhões fazerem interpretação aos seus próprios desígnios, ou seja, aquilo que beneficiam somente a eles. Vejam, a redação é clara. Os postos de combustíveis ficam obrigados, vai no verbo obrigar, ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio de painel fixado em local visível do estabelecimento. Tem um posto de gasolina. Essas informações eu vou prestá-la da seguinte forma. Vou afixar um painel do lado do posto, se for em uma rodovia, do lado, entre a rodovia e o posto, com essas informações. Esse painel fica fixado ali em local visível do posto de combustível para que os clientes possam ver com facilidade. Geralmente eles escondem atrás de uma bomba de combustível, escondem atrás de uma árvore, de uma construção. Não é assim que deve funcionar. Deve ser em local visível do estabelecimento. O painel afixado, diz o artigo 4º, dos componentes do preço do combustível automotivo nos postos revendedores, aqui nós citamos aqui no artigo 3º, deverá conter. Prestem atenção no que deve estar escrito lá no painel. O valor médio regional, prestem atenção, pessoal, informação importante, é um decreto presidencial, validade, território nacional, qualquer lugar do país que você estiver assistindo este vídeo, você pode fazer com que o cara cumpra o que está na lei. O valor médio regional no produtor ou no importador. Então, o valor médio regional no produtor ou no importador. Número 2, o preço de referência para o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Tudo isso que eu falei para vocês, esse nome grande aqui, significa ICMS. Então, o preço referente ao ICMS deve estar lá, constante, nas informações do painel. O valor do ICMS, número 3 aqui, o valor do ICMS deve constar lá. O valor da contribuição para os programas de integração social e programa de formação do patrimônio do servidor público, o PIS e o PASEP, a contribuição para o PIS e o PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, INSS, Previdência Social, Seguridade Social e COFINS, PIS, PASEP, INSS e COFINS. Deve conter ainda o valor da contribuição de intervenção do domínio econômico e incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e de seus derivados, gás natural e seus derivados, álcool etílico, combustível, CID combustível. Este decreto entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Portanto, no dia 23 de março, este decreto entra em vigor. Qual é a intenção do presidente da República? O presidente da República, ele tem feito postagem e incentivou, inclusive, os cidadãos a fazerem a mesma coisa, postar o cupom fiscal, porque tem alguns estados, postos de alguns estados, que está vindo lá embaixo o ICMS zerado. No entendimento do presidente da República, não existe essa possibilidade, porque, segundo ele, nunca vem zerado o ICMS. Então, ele ficou chateado com essa situação e acabou editando esse decreto aqui para que venha, em suma, discriminados todos os impostos. Inclusive aqui,
os impostos de âmbito federal. Vejam, o ICMS, ele é pertencente aos estados da federação, pertence aos estados. Agora, aqui no caso do PIS, PASEP, Seguridade Social, COFINS, a contribuição de intervenção no domínio econômico, tudo isto pertence à União. Esses impostos são de competência e pertencem à União. Então, o decreto é muito bom para os consumidores. Agora, eu não sei se alertaram a equipe técnica, a equipe jurídica, alertaram o presidente da República. Pode ser um tiro no pé. Para os consumidores, para nós, cidadãos, o decreto é muito bom, porque aí tem como sabermos o que nós estamos pagando. Agora, os postos de gasolina, ao discriminar essas informações, irão também transmitir a realidade, porque eles não podem mentir. E aí ficará bem mais claro que os impostos federais são bem maiores do que o ICMS, que é um único imposto. Tudo bem? Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.